Diz assim a palavra de nosso Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Até aqui a palavra do Senhor. Essa é uma oração de Davi, daí estava preparando o templo a Deus, e Deus, nós vemos o quão Deus ele é soberano em todas as coisas que nós, e desde dos primeiros homens até os fins, são todas as coisas provém de Deus. E Davi está dando honra e glória a Deus por conta de todas essas coisas. Davi ele é impedido de preparar o templo para o Senhor, pois o Senhor via como um homem que tinha derramado muito sangue. Mas mesmo assim Deus ele foi misericordioso com Davi, pois escolheu da linhagem dele para preparar o templo que era seu filho. E isso aqui não é uma história, né? Isso aqui é sobre um acontecimento. Isso nos leva a trazer para os dias de hoje, sabendo que tudo que nós possamos dar a Deus vem dele mesmo. E não há nada que nós não possamos dar a Deus que seja de nós mesmos, que não seja recebido do nosso Senhor. E nós estamos aqui hoje para cultuar o nosso Senhor, dar aquilo que nós recebemos dele. E se por acaso nós não tivermos nada a dar a Deus, hoje nós estamos aqui, porque hoje pode ser um dia que nós podemos receber dele. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar, engrandecer um nome que é sobre todo nome. Honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, nesta manhã. Pai, eu peço que essas palavras, ó Deus, venham entrar em nossos corações, nos trazendo o discernimento do propósito do nosso coração em relação à Tua vontade, Pai. Cumprindo o nosso fim principal, que é adorar o Senhor, e que nessa manhã, ó Deus, o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor, Deus, possa receber aquilo que o Senhor mesmo nos deu, ó Pai. Se nós amamos o Senhor, é porque o Senhor nos amou primeiro. Nós acreditamos, ó Pai, que aquela obra, ó Deus, salvífica na cruz, nos alcançou, Pai. Nós, por mais, ó Deus, que isso tenha acontecido, nós não julgamos ter recebido, ó Pai. Na Tua palavra fala, o apóstolo Paulo não julga ter recebido, mas prossegue, ó Deus, para o alvo. E assim, ó Deus, nós queremos colocar essa palavra, ó Deus, como aplicação em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, receber, ó Deus, do Senhor graças, receber do Senhor, Deus, a Tua misericórdia, e que possamos, ó Pai, sair daqui edificados. Deus, possamos sair daqui sabendo que Teu nome, acima de todas as coisas, foi glorificado, ó Pai. Receba a nossa adoração, nos dê um coração contrito e quebrantado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe a cada um que está aqui. Abençoa, Pai, os irmãos que estão ainda a caminho ou que não puderam vir. O Senhor conhece o coração, conhece o andar, o caminho de todos, ó Deus, e eu peço que o Senhor guarde, ó Pai. Nós que estamos aqui também, os que por algum motivo não pôde comparecer. Ó Deus, nós
estudamos já a Sua palavra hoje, falando sobre a igreja. Ó Deus, nós somos filhos do Senhor, membros do corpo de Cristo. Nos ajude, ó Pai, a sermos parecidos com Cristo. Nos ajude, ó Deus, a sermos parecidos como igreja de Cristo. Ó Pai, nessa manhã, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos à leitura da lei de Deus. Está no capítulo 20 de Êxodo, do verso 1 ao 17. Em seguida, nós teremos 1 minuto para orar pelos nossos pecados, e eu vou pedir para o irmão Antônio conduzir a oração depois destes 1 minuto que a congregação terá para orar em silêncio. Então vamos à palavra do Senhor. Então, falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Até aqui a lei de Deus. Nós sabemos que, olhando para este espelho, nós sabemos que essa semana nós cometemos várias transgressões contra a lei. E somente Deus, na sua infinita misericórdia, pode perdoar os nossos pecados, assim também como os perdoou na cruz. E todos os dias todos os dias, irmãos, são dias para nos arrepender pelas nossas transgressões. Vamos, em 1 minuto, em silêncio, orar em silêncio, a congregação, e logo o irmão Antônio vai conduzir a oração. Oremos. Soberano Deus, santo e eterno Deus, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, que o Senhor, a sua graça e misericórdia,
Pai, tua palavra diz a Deus, na 1 João, capítulo 2, verso 1. Disse o apóstolo João: filhinhos, não deixeis se pecar, se lembres que tem um advogado junto ao Pai que fez propiciação pelos nossos pecados. Senhor, essa manhã, sempre propício a nós. Sabemos que sua morte substitutiva, a ira de Deus é para cair sobre nós, por causa de nós somos pecadores depravados. Mas a sua misericórdia, Deus, nos alcançou. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pelos falhos nessa manhã. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Sabemos que a sua misericórdia é na tua coração. Só possa, Deus, ter compaixão de nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Irmãos, vamos ao cântico, Salmo 70. Ainda sobre os pés com reverência ao nosso Senhor Deus. Cantemos em alto e bom tom. Salmo 70, petição por auxílio divino. Trata-te, ó Deus, Em me livrar, ser preçoso em me acudir. Venha vergonha, confusão, em minha vida prestirá. Envergonhado, volte atrás, e no meu mal senti prazer. Vergonha faça recuar, ele muito bem. Quem te procura, ó Senhor, come e sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te aprecio em valer. Amado Deus, pecador, não te detenhas, ó Senhor. Amado Deus, pecador, não te detenhas, ó Senhor. Amém, irmãos e irmãs, podem se sentarem. Nós vamos iniciar o capítulo do livro de Êxodo, da leitura pública do Antigo Testamento. Aprove Deus nos conceder essa honra de estar finalizando um livro e começando outro, para a honra e glória dele, lendo as suas palavras reveladas. O livro de Êxodo vai tratar da libertação do povo de Israel da escravidão, libertação e redenção, vai falar sobre a revelação da lei de Deus, vai falar também das alianças, da aliança feita no Monte Sinai, na verdade, e também a instrução do culto e adoração ao nosso Senhor. Então vamos à leitura de Êxodo e logo depois teremos a oração das autoridades constituídas por Deus. Amém, irmãos? Os irmãos acharam? Diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Áser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e
todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei de Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Vamos, neste momento, fazer oração constituída, uma oração às autoridades constituídas por Deus da nossa nação. Eu vou orar e os irmãos orem em seus lugares, em pensamentos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, graças te damos, rendemos, Senhor, louvor, Senhor, toda a glória, ao Senhor, toda a majestade, a Deus. Orando ao Senhor, Deus, neste momento, pelas autoridades constituídas pelo Senhor, todas as autoridades constituídas pelo Senhor nas nossas nações, ao qual, Deus, nós devemos manter, o Deus, devido respeito e honra, Pai. Nós sabemos que, obedecendo a elas, nós obedecemos ao Senhor, independente do que faz, se faz o bem ou se faz o mal. Ó Deus, cabe a mim, a nós, essa congregação, orar ao Senhor, para que o Senhor derrame, ó Deus, sobre todas essas autoridades, ou suas bênçãos ou seus juízos. Começando pelo cenário político, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente, ó Deus, com o STF, juntamente todos esses homens que foram constituídos pelo Senhor, senadores, deputados estaduais, deputados federais, os governantes de cada estado, juntamente com prefeitos e vereadores das cidades. Nós oramos ao Pai que o Senhor tome por esses homens, ó Deus, e que a corrupção seja barrida do nosso país,
e que estes homens, ó Pai, venham a fazer aquilo que de fato eles foram colocados para fazer, ó Deus. Tenha misericórdia, Deus, também do teu povo, que vem sofrendo, Deus, nas mãos desses homens. E nós sabemos, ó Pai, que há homens lá dentro, a quais tentam fazer algo, Deus, que seja benéfico, não a si próprio. Eu oro, Deus, por essas autoridades, que o Senhor tome eles, ó Deus, sobre as suas mãos e caia eles sobre eles o juízo devido. Assim também, ó Pai, oro pelas autoridades da segurança pública, policiais federais, os federais, rodoviários federais, policiais civis e militares, os policiais do guardas civis municipais e também os policiais penais, ó Deus. Também todos regidos pelos 3 maiores poderes, ó Deus, que é a força do Exército, a Aeronáutica, a Marinha. Esses homens todos, ó Deus, eles saem de casa para cumprir, ó Deus, aquilo que foi instituído por eles, para que o inimigo, ó Deus, receba a devida punição. Mas eles deixam em casa, ó Deus, familiares, e que eles possam voltar, ó Deus, com vida, ó Pai. E o Senhor nos concede, ó Deus, através pelos seus meios, a nossa segurança, ó Deus. Que esses homens sejam protegidos, Deus, pelo Senhor. Homens, mulheres, que estão, ó Deus, neste momento, cumprindo, Deus, o que lhe foi ordenado. Ó Pai, eu peço ao Senhor que também tome sob suas mãos as autoridades da área de saúde, ó Pai. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ó Pai, nós sabemos que há um déficit de recurso, ó Deus, na área. E esses homens, essas mulheres estão sofrendo, Deus, também juntamente com os pacientes. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no cuidado de todos, ó Pai. O Senhor tem cuidado desses enfermos e dado também capacidade a esses homens, médicos e enfermeiros, ó Pai, que estão dentro desses hospitais, exercendo, ó Deus, as suas funções. Tome eles sobre suas mãos, ó Pai. Assim também, ó Pai, como as autoridades eclesiásticas também, ó Deus, foram instituídas pelo Senhor. Nós pedimos que o Senhor, através desses homens, ó Pai, tragam a verdade absoluta da Tua Palavra. E que eles não venham deturpar, ó Deus, que eles não venham usar, ó Deus, as Tuas sagradas Escrituras para deturpar, ó Deus, e para convencer o povo sobre coisas que vão colocar ao oposto, Deus, daquilo que você quer que seja eficaz, ó Deus. A Tua Palavra, ela é viva, ela é rica, ela é eficaz, ela é mais cortante, ó Deus, que a espada de 2 gumes. Só que ainda assim, ó Pai, existem homens que usam, Deus, para o bem próprio, Deus. Mas nós sabemos também, ó Deus, que existem homens piedosos que levam, Deus, que vai contra o oposto de tudo isso, ó Deus, usando a Tua Palavra, Deus, somente para transmitir, ó Deus, o Teu Evangelho e para que o Teu nome seja santificado e glorificado sobre todo o mundo. Eu peço ao Senhor que tome também nas mãos, ó Deus, a quem tem tomado cuidado de nós, de primeira instância, através do Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor constituiu este prédio, esses irmãos que estão aqui, e hoje tem sido cuidado, Pai, pela Comunhão Sudeste, e assim também como pela Igreja Batista Emanuel de Sete Lagoas. Nós pedimos que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando através também do que esses homens têm feito por nós. Graças te damos, Deus, e louvamos o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido com nós. Tome esses homens nas suas mãos e que o desgaste deles, Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Assim também como eu peço pelo Senhor que eu oro ao Senhor para que abençoe e olhe, ó Deus, pelo nosso irmão Tiago, que agora será o nosso pastor, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, receber ele como a Tua Palavra nos orienta, Pai, com obediência, examinando, ó Deus, tudo que será falado, mas que nós recebemos ele, ó Deus, de braços abertos, sabendo, Deus, que nós estamos sendo recebidos pelo Senhor, pelo Teu cuidado, Pai. Assim, eu oro também, ó Deus, por estes membros aqui da nossa igreja, que
nós possamos crescer, ó Deus, em sabedoria. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, o quão imaturo nós somos, ó Pai, em relação à Tua palavra. Mas nós sabemos, ó Deus, que tudo o que nós precisamos está revelado nas suas sagradas Escrituras, ó Pai. Nos envie recurso, ó Deus, continue trazendo aquilo que nós precisamos e necessitamos, ó Deus, para que nós continuamos, ó Deus, tendo esse prédio aberto para vir adorar o Teu nome. E eu peço que o Senhor tome conta, ó Deus, neste momento, dos enfermos, dos que não pôde comparecer, ó Deus, este culto de adoração ao Senhor. Eu peço que o Senhor venha também a confortar os corações daqueles a quem há pouco tempo perderam, Deus, os seus entes queridos. Eu peço que o Senhor tome sobre suas mãos neste momento o filho do nosso irmão Cleves, que uma queda ontem, ó Pai, está agora sob os cuidados, ó Pai, dessas autoridades, ó Deus, que foram instituídas pelo Senhor na área da saúde. Envie esses homens e recursos para que todo cuidado seja devido com a nossa criança, com o nosso irmãozinho Miguel, ó Deus. Que o Senhor venha tomar ele sobre suas mãos. E eu peço também ao Senhor que continue trazendo em nós, ó Deus, a esperança e a convicção de que Cristo, ó Deus, não morreu, ó Deus, em vão. Cristo não morreu em vão, mas nós precisamos dessa convicção, ó Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações. A morte dele foi eficaz, mas que nós possamos nos manter esperançosos, ó Deus. Que a Tua igreja venha crescer dia após dia, ó Pai. Que o Senhor, na Tua palavra mesmo diz, que dia após dia o Senhor irá implementar os membros, os eleitos no corpo de Cristo. E assim seja feita a sua boa e perfeita e agradável vontade. E em nome de Cristo, em nome dele, em nome do Teu Filho, o nome sobre todo nome, a quem ora. Amém. Irmãos, vamos ao segundo cântico, Salmo 40. Se trata da oração para o livramento. Salmo 40, 1 ao 4. Cantemos em alto e bom tom. Deus, Senhor, espero confiante, pois sempre hoje quando clamei. Do poço horrível, tremedal de lama, Deus me tirou da rocha e no meu lar o hino de louvor a Deus, talvez muitos perderão e no Senhor confiarão. É bem-aventurado todo aquele pelo Senhor a confiança põe. Não pende para os homens arrogantes, nem para aqueles que amam mentir. Prodígios mil desígnios sobre nós, tens feito, ó Deus, não tens igual. Quisera anunciar-nos, proclamar, mas ultrapassam meu contar. Ofertas, sacrifícios não quisestes, abriste os meus ouvidos para ouvir. Ofertas ou holocaustos não requeres, pelo pecado, pela transgressão. Então eu disse, eis aqui estou, no holocausto sobre mim.
está e proclamei as novas de justiça perante os santos na congregação. Tu sabes que jamais serei os lábios, tu bem o sabes, ó Senhor meu Deus. Quantos dias em mim não vou ter fidelidade proclamei, não escondi na grande reunião, verdade, graça e salvação. Amém, irmãos. Que hino com palavras fortes. Louvado seja Deus. Irmãos, este é o momento em que nós vamos adorar o nosso Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Que nós venhamos adorar o nosso Senhor com o coração voluntário. Os irmãos fiquem à vontade. Em breve e logo após nós vamos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Quem está fazendo oferta online aí? Está sendo feita oferta online? Está sendo feita oferta online? Ali, pelo QR Code? Está tendo sendo feita oferta pelo QR Code ainda? Ou não? Não. Vamos colocar sobre os pés e vamos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória sempre. Amém. Nós vamos agora, neste momento, a pregação da palavra com o nosso irmão Daniel. Nós vamos manter os nossos ouvidos atentos ao que Deus vai nos falar através do seu servo. Vamos orar. Senhor, Pai, Senhor, nos ajude, ó Deus, neste momento, a nos esvaziar de tudo o que nos tira a atenção, Pai. Venha abrir os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, para que nós possamos, ó Deus, absorver tudo o que o Senhor quer na Tua Palavra. Deus, mas não nos deixe que só chegue em nós em palavra, mas chegue no poder do Teu Espírito, ó Deus, essas palavras que vão ser ditas agora. Para que nós possamos, ó Deus, não manter só em teologia, em conhecimento, ó Deus. Que nós vemos, ó Deus, apesar da nossa limitação, aplicar a Tua Palavra. Que nós viemos, ó Pai, colocar em prática, ó Deus. A Tua Palavra mesmo diz que fé sem obras são obras mortas, são uma fé morta. Ó Deus, que tome o Teu servo, use a boca dele, Deus, para falar as Tuas verdades, em nome do Senhor Jesus. Toda limitação, Deus, que ele tenha neste momento, está sujeito ao Senhor, Deus. E que o Senhor receba glória, Deus, ao nós ouvir e manter reverente
o que vai ser dito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode levar? Pode? Eu tenho aqui. Irmãos, Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Não, perdão, do 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Precisamos melhorar nos horários, irmãos. Estamos às 10h55. Antigamente era pegado para pregar às 10h40, 10h35. Vamos buscar melhorar isso, para que possamos também acabar mais cedo, pegar os irmãos. Peço um pouco de paciência aos irmãos, porque é um tema extremamente cego, não vamos conseguir acabar às 11h45. Mas vou fazer de tudo para que acabemos às 11h45. Vamos à leitura. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 ao 11. Vamos à leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos do seminário do Instituto Reformado de São Paulo, alguns irmãos acreditam que o estudo, a parte mais difícil e extensa a ser estudado é sobre a Trindade. O seminário reformado, o Leandro Lima, falou que isso não é verdade quando a gente vai para os estudos. O assunto mais extenso, mais amplo, é sobre Cristologia, Cristo Jesus, nosso Deus. Esse assunto é muito grande. Também explicar também a união hipostática que vai ser tratada aqui, que é a natureza de Deus subsistindo num só corpo, 100% homem, 100% Deus. É muito extenso, é muito rico, é muito grande, é extremamente profundo, né? E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 5 ao 11, o apóstolo vai trazer o exemplo supremo, o exemplo perfeito para os crentes, Cristo Jesus, em todos os exemplos. A igreja de Filipos estava passando por algumas divergências, estavam tomando partido, tinha algumas pessoas pregando de forma com intenções erradas. O apóstolo Paulo vem trazendo, nos capítulos que vimos, exortações: sejam unidos, sejam servos. Foi pregado no domingo passado: considere os outros superiores a si mesmo, né? Ele vem trazendo vários exemplos: estejam unidos, suportai-vos uns aos outros, tenham paciência com os irmãos, sejam amados, servem os seus irmãos. É melhor você servir do que ser servido, nas palavras de Cristo, né? E aqui no capítulo 2, desse versículo a gente leu uma das partes mais importantes
da doutrina da cristologia, do ensino da cristologia, no seminário, um dos textos mais usados para explicar a cristologia. O apóstolo traz aqui, ele apontou, o que os irmãos têm que fazer. Agora ele falou, vocês precisam de um exemplo. Vocês precisam de um exemplo para conseguir, para ter como direção, para poder aplicar. E ele traz Cristo Jesus, o exemplo supremo. Esse trecho é chamado a mente de Cristo, que se esvaziou, se humilhou e foi exaltado pelo Pai. Paulo fala da necessidade da igreja em viver em amor e unidade, em amor e também unidade. Mas como alcançar isso se somos naturalmente orgulhosos, cheios de nós mesmos? Ele então apresenta esse exemplo supremo, como eu disse, Jesus Cristo, Filho de Deus, que se humilhou até a morte, ele foi exaltado até a glória. Esse é um dos textos mais profundos da Bíblia. Ele revela tanto a teologia da pessoa de Cristo quanto a prática da vida cristã. Irmãos, o pecado que mais destrói famílias, amizades e igreja não é a pobreza, nem a perseguição, nem as lutas externas. O maior inimigo da unidade chama-se orgulho. O orgulho nos impede de servir, de perdoar, de ceder, de amar. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que os outros, que merecemos mais, que não devemos nos rebaixar. Mas Paulo nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento que pode ser traduzido também por atitude. De sorte que haja em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Se queremos viver como igreja de Cristo, precisamos ter a mente de Cristo, as atitudes de Cristo. E qual que é essa mente? É a mente que se humilha, nós vamos estudar isso. É a mente que serve, é a mente que obedece, e a mente que vai até a cruz. E só depois vai receber a glória. Vamos expor o texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, no verso 5, acompanhe nas Escrituras. Haja em vós aqui, ele está nos chamando a prática comunitária. O que quer dizer isso? Não é de forma opcional, é para praticar mesmo, é um mandamento. O mesmo sentimento vem do tema fornei, fornei no grego, que quer dizer mesma mente, mesma atitude, não apenas uma emoção. Vou ter a emoção, o sentimento de Cristo. Não, tenha em mente isso e tenha nas suas atitudes, em Cristo Jesus. Ele é o padrão e a fonte da nossa humildade. O cristianismo não é apenas uma doutrina para a gente crer, mas é uma vida para imitar. O apóstolo Paulo falando, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele quis dizer? Se eu imito a Cristo, faça a mesma coisa que eu faço. Imitem a Cristo também. É uma vida para imitar. Isso é o cristianismo. Essa palavra que foi usada, que é o porém, que quer dizer pensar, ter em mente ou considerar, fala do modo de pensar, da mentalidade e da disposição interior. Vamos ver isso mais para frente. Paulo não diz aqui, ele não está falando para a gente ser religioso, mas ele está dizendo aqui, tenham a mente de Cristo, tenham as atitudes de Cristo. A vida cristã não é centrada em nós mesmos. Vamos ver isso no exemplo de Cristo. Mas em reproduzir o caráter de Cristo. No lar, como podemos aplicar isso? Maridos e esposas precisam pensar como Cristo. Não é como o mundo fala. Não é sobre quem manda mais no lar, mas é sobre quem serve mais ao outro. Na igreja, irmãos, será que brigamos por cargos, posições e títulos? Cristo vai ser explicado que Cristo lavou os pés dos discípulos. E nós estamos dispostos a lavar os pés uns dos outros? No trabalho também. Muitos querem destaque, mas um cristão deve ser o exemplo de humildade e de serviço. O exemplo
de humildade e de serviço. Se a nossa mente não for moldado pela mente de Cristo, não adianta a gente cantar hinos bonitos, falarmos palavras religiosas, ser culto, ser extremamente teológico, acadêmico. Uma igreja só é igreja de Cristo quando pensa como Cristo pensou. No verso 6, diz assim, que, aí começa a aprofundar mais, começa a ser muito mais profundo, muito mais sério, desde o começo. Só que agora, note que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação aqui, vocês vão entender o sentido dessa palavra. É retido de forma egoísta. Isso que é usurpação, né? É como se reter por si, reter para si. Uma verdade gloriosa desse versículo 6 é que o apóstolo Paulo diz que Jesus não julgou como usurpação, ou seja, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter para ele de forma egoísta. A palavra aqui traduzida por usurpação é apargmos. Essa palavra só aparece aqui, esse termo usurpação, em toda a Bíblia, só nessa passagem, que é usurpação. Ela provém de um verbo que significa arrebatar ou arreface. Jesus não agarrou, qual que é o sentido aqui? Jesus não agarrou aos seus privilégios, que eram imensos no céu, de sua igualdade com Deus também. Antes, ele abriu mão dela por amor aos homens. Vocês vão entender. Sendo aqui, agora note que sendo antes, existindo desde sempre, Cristo já era Deus antes da encarnação. O verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus na criação. É que em forma de Deus, é natureza, essência divina. Vai se explicar. Cristo, ele não abdicou da sua divindade, ele adicionou a natureza humana dele. É uma adição. Ele adicionou a natureza humana a ele, né? E ele não considerou a natureza, em forma de Deus é a sua natureza, essência divina. Cristo é Deus em toda a sua plenitude. Quer estudar sobre Deus? Estude sobre Cristo. Você vai ver Deus. Ele ser igual a Deus aqui, ele é igual em glória, poder e majestade. Jesus não pensou em si mesmo. Esse é o exemplo. Cristo é o exemplo. Cristo não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua glória, desceu das alturas e usou seus privilégios para abençoar os outros. Certa vez um repórter, ele entrevistou um próspero orientador profissional. O que é o orientador profissional? É um líder que treina profissionais para ser outros líderes, né? Ele perguntou, qual que é o segredo do seu sucesso, né? Ele respondeu, se quiser descobrir o que vale realmente um trabalhador, não lhe dê responsabilidades, lhe dê privilégios. Muitas pessoas conseguem cumprir responsabilidades, mas só um verdadeiro líder sabe lidar com os privilégios. Ele vai usar esses privilégios para ajudar os outros. Aí você vê um líder, né? Já o homem inescrupuloso, o inescrupuloso quer dizer aquele que faz qualquer coisa para alcançar seus interesses, né? O exemplo foi Judas, né? Deu ele um privilégio, usou como interesse dele para atrair Cristo. E já o homem inescrupuloso utilizará esses privilégios para autopromoção e faz qualquer coisa para alcançar seus interesses. Mas a pessoa mesmo, que ela vai ter esse privilégio, é um verdadeiro líder, ela vai saber lidar, ela vai saber compartilhar esse privilégio e ajudar os outros. Jesus, ao contrário, ele usou os seus privilégios celestes para o bem dos outros. A Escritura afirma em Atos 10:38 que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Vale a pena constatar a atitude de Cristo aqui enquanto o próprio diabo, né? Olha as atitudes diferentes. E com até a de Adão. Gênesis 3, 1 ao 7. O diabo, mais elevado dos seres angelicais, estava junto ao trono de Deus. Mas desejou ser igual a Deus e assentar sobre o seu trono. Ele ainda declarou, eu quis ser o Criador.
Agora, a diferença. Jesus era o Criador e voluntariamente se fez homem. A humildade de Jesus constitui uma reprovação ao orgulho de Satanás. O diabo, ele não se limitou a ser só rebelde, né? Mas ele também invadiu o Éden e tentou o homem a rebeldia também. Adão tinha tudo, ele era o rei da criação. Mas Satanás, ele disse: você vai ser como Deus. E o homem, então, ele tentou agarrar algo além de seu alcance e precipitou toda a raça no pecado e na morte. Adão pensou unicamente em si. Olha Cristo. O que ele fez aqui? Cristo, ele pensou nos outros, vindo, servindo, sendo o maior servo de todos, morrendo pelos eleitos. F.F. Bruce, que é um teólogo escocês, ele é especialista no Novo Testamento. Ele resume assim: Adão, criado à imagem de Deus, ele tentou arrebatar para si uma falsa e ilusória igualdade com ele. Cristo, ele alcançou o senhorio universal mediante a sua renúncia, enquanto Adão perdeu o seu senhorio de rei da criação mediante o roubo do fruto proibido. Robertson, que foi um teólogo especialista também no grego, ele observa corretamente que Paulo não está oferecendo apenas um debate teológico sobre o que é a pessoa de Cristo, não. Ele está fazendo um uso prático da encarnação, ele está pegando a encarnação aqui, trazendo para a igreja de Filipenses, trazendo para nós, para enfatizar a grande lição aqui da humildade, como fator essencial para um dos temas que o apóstolo Paulo estava falando na igreja de Filipos, que é a unidade. Então a lição aqui da humildade de Cristo é um fator também essencial para a unidade. Cristo se humilhou, nós também devemos fazê-lo, né? Em segundo lugar, ele se esvaziou, que vai versículo 2 ao 7. O Filho de Deus, ele deixou o céu, a glória, o seu trono, fez-se carne, fez-se homem, encarnou-se. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, essa mesma pessoa que se esvaziou. O verbo grego vem do kenor, que quer dizer esvaziou, significa literalmente, ele tira algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não reste nada. O que quer dizer isso? Ele adicionou a natureza humana à natureza divina e se esvaziou da sua glória. Paulo usa aqui a palavra mais expressiva para mostrar o sacrifício. Foi o maior sacrifício, que é o da encarnação. Do que Cristo se esvaziou? Certamente não da existência na forma de Deus. Ele não, dos seus atributos, a santidade. Ele não se esvaziou disso. Não esvaziou disso. Ele é imutável, ele não muda. Do poder dele, da glória dele, não é isso. Pois isso seria de forma impossível. Ele continuou sendo filho de Deus. De forma indubitavelmente, ele renunciou ao seu ambiente de glória, os céus, a adoração que ele recebia, uma das maiores adorações de todas no céu, que é a adoração dos querubins. É disso que ele se esvaziou. Ele pôs de lado sua majestade e sua glória. Está em João 17,5. Né? Vamos à leitura de João 17,5. Cristo aqui orando para o Pai. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui é Cristo orando a Deus, pedindo a Deus para glorificar sobre a glória dele, antes que houvesse mundo, quando ele estava, antes de ele ter descido na terra, né? Mostrando que Cristo era o próprio Deus
antes da fundação do mundo. Cristo é o próprio Deus. Então ele pôs de lado a sua majestade e glória, mas permaneceu Deus. Ele jamais deixou de possuir a natureza divina, mesmo em seu estado de humilhação. Ele nunca se despojou da sua divindade, né? Bruce, novamente, ele diz que em vez de explorar a sua igualdade com Deus e dela aferir vantagens, o que ele fez? Jesus despojou a si próprio, não de sua natureza divina, visto que isso seria impossível, mas das glórias e prerrogativas da divindade. Isso não significa que ele trocou a sua natureza divina pela de escravo. Significa que ele demonstrou a natureza de Deus na forma de um servo. No cenáculo, que era uma sala muito grande, que foi até onde aconteceu a última ceia de Cristo, ele tomou uma bacia, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos e disse: vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. O ser aqui mais poderoso que já existiu, o próprio Deus, servindo, lavando os pés dos discípulos e deixando-nos os exemplos. O ser que, um teólogo comentando, um ser que se ele pisasse mais forte na terra, apagaria a terra da existência da humanidade. O ser que, conversando com Pilatos, ele falou: se eu quisesse eu mandaria anjos aqui e varria tudo isso aqui. Desceu, encarnou, padeceu, lavando os pés dos discípulos, lavando os pés das suas criaturas que ele mesmo criou. O maior servo de todos os tempos. Irmãos, nós como cristãos somos chamados a ser servos. Não de procurar que os outros nos sirvam, mas nós servimos. Foi dito na pregação do irmão, foi dito nas Escrituras, Filipenses, versículos anteriores: considerai os outros uns superiores a si mesmo. E muitas das vezes, irmãos, falhamos muito nisso. Muitas das vezes o orgulho fala muito mais alto. Irmãos, temos uma dificuldade de mandar mensagem para os nossos irmãos. Às vezes somos cristãos que se o outro pisar no seu pé, acabou. Você vai com facas e dentes sobre essa pessoa. Que isso, irmãos? O maior de todos, o nosso Deus, nos serviu. Não foi para a gente viver uma vida assim. Somos rápidos, somos como coelhos para apontar pecados nos outros, ficamos esperando o outro errar para apontar. E somos como tartarugas para olhar para os nossos próprios pecados. Apontamos os erros dos irmãos com pressa, mas não chegamos aos irmãos com 10 sugestões. 10 sugestões para ajudá-lo a não cair nesse erro de novo. Irmãos, temos dificuldades em mandar mensagem para os irmãos que moram distante de nós. Que é isso, irmãos? Dificuldades de convidar pessoas enlutadas, estar em família de pessoas enlutadas, conversando, chamando para almoçar. De ligar para uma pessoa que faltou ao culto: irmão, você está bem? Você precisa de uma ajuda? O que aconteceu? Isso não é ser cristão, gente. O cristão, ele serve. Ele vai ser o maior servo. Ele vai buscar ser o maior servo, sem querer glória dos outros. Mas porque ele ama servir como Cristo, o nosso exemplo supremo, foi o maior servo de todos.
William Hendrickson, ajudando-nos a compreender essa gloriosa verdade, explica que Cristo se esvaziou de sua existência na forma de igualdade com Deus. Ilustra com alguns pontos. Ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Enquanto ele estava no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Mas ao encarnar-se, ao tornar-se homem, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele não pecou, ele se fez pecado. Aquele que era bendito eternamente, fez-se maldição por nós. E levou sobre si no madeiro todos os nossos pecados. Ele renunciou às suas riquezas. O apóstolo Paulo escreve, em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Tem uma passagem que fala que o filho do homem não tinha onde repousar a sua cabeça. E nós, irmãos? Que isso, que visão é nossa? Se não tivesse a comida, eu não como. Se não tivesse a carne, eu não como. Se não tivesse esse travesseiro, eu não durmo. Jesus renunciou tudo aqui, irmãos. Se esse irmão errar comigo, eu não converso com ele mais. Que isso? Jesus renunciou tudo. A sua glória, se tem um ser que poderia de forma egoísta pensar em si mesmo, que jamais ele faria isso, é ele. Sendo adorado pelos serafins, a adoração mais gloriosa de todos que pode se receber. É uma reverência total ali. 6 asas. 2 cobrem os olhos, mostrando, não posso contemplar a sua santidade. 2 voando o tempo todo, estou pronto para te servir. E 3, e a terceira, os outros par de asas, que são 6, o terceiro par de asa, cobre os seus pés num sinal de, eu sou uma criatura, eu tenho vergonha de estar aqui. Recebendo essa adoração, esse nível, santo, santo, santo. Recebendo a adoração dos anjos. Você que criou os cosmos, que criou o universo. Se fazendo carne, se tornando maldito. Você fez pecado para servir nós. E nós, muitas das vezes, com dificuldade em ter paciência. Paciência com o nosso irmão. Paciência, eu não vou nem entrar em outros detalhes. Dificuldade em ligar, dificuldade em procurar ajudar quando o irmão errar. Vem cá, irmão, vamos junto. Tenho 10 sugestões aqui, vim com 10, estudei 10 sugestões para que o seu irmão vença isso. Você que se juntar tudo que traz deleite, tudo que traz glória, tudo que é bonito, desde o nascimento, tudo que você achar que é bonito aqui criado, o universo, as estrelas, o nascimento de uma nova estrela, e você colocar tudo numa balança, e colocar Cristo do lado, Cristo supera tudo isso, tudo que você achar que é belo nesse planeta, você servindo, lavando os pés dos discípulos, se fazendo pecado, se fazendo maldito, e servindo. Ele renunciou suas riquezas. Jesus renunciou tudo, até mesmo a sua própria vida. João 10:11. Tão pobre ele era, que tomou emprestado um lugar para nascer, uma casa para pernoitar, um barco de onde para pregar, tudo emprestado, um animal para cavalgar na entrada de Jerusalém, um burro, uma sala para a última ceia emprestada, e até um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele renunciou sua glória celestial. Ele tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse, mas voluntariamente ele deixou a companhia dos anjos para ser perseguido, para ser cuspido pelos homens. Do infinito deleite que ele tinha na presença do Pai, ele desceu a este mundo de miséria para habitar entre os pecadores. Aquele diante de quem os serafins cobriu o rosto, alvo da mais solene adoração, como eu disse aqui, ele voluntariamente desceu a este mundo, onde ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Que atitude é essa nossa, irmão? A gente não querer ser rejeitado em nossa família. Se eu pregar essa verdade aqui, eles vão me rejeitar. Se eu falar essa verdade aqui no meu trabalho, eles vão me rejeitar. Cristo foi o mais rejeitado entre os homens. Todos aqueles, versículo em Timóteo, me faz a menor, que fala, todos aqueles que querem viver de forma piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos.
Então, que ideia é essa onde a gente não queria ser rejeitado pela fé que a gente professa? Cristo foi o mais rejeitado. Ele foi chamado de homem de dores. O ser, o Deus grandioso, o Deus excelso, o Deus infinito. Ele foi chamado de homem de dores. E ele diz assim, que sabe o que é padecer. Isaías 53. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Ele voluntariamente submeteu-se ao Pai e declarou, olha o que Cristo declara em João 5,30, eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Bem diferente, né? Do próprio diabo e de Adão, que quis a sua própria vontade. É a mesma coisa, irmãos. Nós somos servos de Cristo. Você não tem vontade mais não. Acabou as suas vontades. O apóstolo Paulo diz, me considero prisioneiro de Cristo. E servo faz a vontade do seu Senhor. Você não tem mais vontade. Você faz a vontade de Cristo. Bruce Barton comenta que Jesus não era parte homem e parte Deus, mas completamente homem e completamente Deus. Antes da encarnação, as pessoas só podiam conhecer a Deus de forma parcial, antes de ele se encarnar. E depois, agora puderam conhecê-lo de forma plena, pois ele se tornou visível e tangível. Ele foi tocado, ele foi visível e tangível. O próprio Deus, Cristo era o próprio Deus. O ser que recebia todas as glórias, toda a autoridade no céu, estava como o maior servo. E agora esse Deus, que antes era conhecido de forma parcial, agora ele era tangível, ele era visível, você podia vê-lo e tocá-lo. Cristo é a perfeita expressão de Deus em forma humana. Ele é a exegese do Pai. O que é exegese? É a explicação. Ele é a explicação. Quer entender sobre Deus? Estude sobre Cristo. Ele é a explicação de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como homem, ele estava limitado pelo tempo e espaço, mas nunca deixou de ser plenamente Deus, ainda que tivesse abdicado de sua glória e direitos. Uma doutrina que explica isso é a união hipostática. Deus 100% homem, Deus 100% Deus na natureza do mesmo corpo, e Cristo também 100% homem. As duas naturezas coexistindo sem se misturar. Um texto que explica isso é Jesus no barco, quando ele estava dormindo, cansado. Aí vem a tempestade. Ele levanta, cansado, dormindo, humano. Ele levanta e acalma a tempestade, o próprio Deus. E é impressionante refletir que Paulo escreveu sobre esse sublime mistério da humilhação de Cristo, não para mera especulação doutrinária, mas ele aqui está querendo ensinar a igreja de Filipos, ensinar a nós sobre a humildade nos relacionamentos. O Ennett Bowl reforça essa aplicação prática. Será que haviam entre os filipenses pessoas que precisavam ceder, doar, tornar-se humildes, mas diziam, não se pode exigir isso de mim, isso é demais para a minha boa vontade? É o pensamento de Warren Bowl, né? O Ennett Bowl. Ele falou assim, será que o pessoal na igreja de Filipenses estava pensando o seguinte, não se pode exigir isso de mim, isso é demais para a minha boa vontade, né? Depois de ouvir sobre Cristo que se esvaziou, passando na forma divina, a forma de escravo, ainda haveria espaço para pegar esses direitos pessoais? Será que esse salto infinito de Cristo não devia inspirar cada um a abrir mão de si mesmo em favor da comunhão? Se ainda existem problemas de concórdia entre irmãos, por que alguém ainda quer reter algo para si? Então é sinal de que Jesus ainda não foi verdadeiramente compreendido. A pessoa não compreendeu verdadeiramente Cristo. Foi justamente por isso, e não para redigir um tratado doutrinário, que Paulo mostrou Cristo aos filipenses. Por isso que Paulo estava mostrando, né? Talvez poderia ter gente ali pensando, isso é demais para me fazer para minha boa vontade. Você está exigindo demais de mim, né? Talvez não tinha gente ali que estava cedendo, que não estava doando, no quesito à obra, ao evangelho, ao irmão, não estavam se tornando humildes. Por isso que Paulo traz o exemplo de Cristo. Cristo é Deus eterno. Olha o versículo. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Quantas vezes, irmãos, que não temos nada de glória, que exigimos conhecimento, nós que não temos nada de glória, exigimos reconhecimento. Cristo, sendo Deus, ele não buscou honra para si.
Ao contrário de Adão, que quis ser igual a Deus, Cristo, sendo Deus, se humilhou, né? Adão quis ser igual a Deus no sentido de querer ter o mesmo conhecimento, né? Mas ele, ao verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. O esvaziou assim, vem do termo grego eknose. O que quer dizer isso? Ele não deixou de ser Deus, mas ele renunciou aos seus privilégios e à glória visível que ele tinha lá no céu. Tomando, ele não perdeu nada da divindade, mas ele acrescentou à humanidade a sua natureza. Ele não perdeu nada, do ser divino, ele somente acrescentou à humanidade a natureza dele. Forma de servo, ele não apenas aparência, mas foi em condição real, ele foi servo mesmo. Em Isaías 53 fala que ele foi um servo sofredor, o maior servo de todos. Semelhante aos homens aqui, no versículo 7, quer dizer humanidade verdadeira, só que porém sem pecado, né? Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo que um homem pode passar, em qualquer tentação. Cristo foi tentado em tudo. E ele não deixou de ser Deus aqui, semelhante aos homens, mas ele simplesmente escondeu a sua glória. Em terceiro lugar, ele serviu. O eterno Filho de Deus, ele não nasceu em um palácio. O Rei dos Reis não nasceu num berço de ouro, nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica e opulenta. Ao contrário, ele nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Jesus não pensou nos outros apenas de forma abstrata, ele simplesmente, ele assumiu a forma de servo, ele serviu. Aqui a palavra forma vem do grego morfê, que é uma forma absoluta. Ele serviu de forma absoluta. Jesus não fingiu ser um servo. Ele não foi um ator no desempenho de um papel. Ele de fato foi um servo. A única pessoa no mundo que tinha razão de fazer de seus direitos, ela renunciou aos seus direitos. Foi Cristo. E foi Cristo Jesus mesmo que disse: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas 22, 27. Jamais algum servo serviu com mais imutável lealdade, abnegada, devoção e irrepreensível obediência do que Jesus. O Senhor de todos tornou-se o servo de todos. Jesus assumiu que a forma de servo, como ele era antes, em toda a eternidade, em forma de Deus. Jesus serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. Quando seus discípulos no cenáculo ainda alimentavam pensamentos soberbos, ele pegou uma toalha e uma bacia e lavou os seus pés. Em quarto lugar, ele se tornou em semelhança de homens. O que Paulo quer dizer quando afirmou que Cristo se tornou em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana? O que ele quer dizer aqui? Aquele que era em forma de Deus e era igual a Deus, desde toda a eternidade, de tom ou forma, ou de um homem num particular momento da história, ele afirma que a humanidade, embora completamente real e não meramente aparente, como diziam os docéticos gnósticos, não podia expressar tudo que Cristo verdadeiramente era. O que quer dizer aqui? Ele continuou subsistindo em forma de Deus em sua natureza essencial e a despeito da sua encarnação. Ele continuou sendo Deus o tempo todo. Ele somente conservou a natureza essencial de Deus, mesmo depois de se tornar a semelhança de homens. Ele tornou-se servo. O Rei do Universo, que nasceu numa manjedoura, trabalhou como carpinteiro, viveu entre os pobres e os marginalizados. Irmão, será que nós não queremos muitas vezes ser servidos quando deveríamos estar servindo? Será que achamos humilhante ajudar em coisas simples, como arrumar cadeiras, visitar enfermos, consolar os fracos? Cristo tomou a forma de servo. Cristo nos ensina o caminho aqui da humildade verdadeira. Versículo 8, vou ser mais breve.
E achando na forma de homem, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi o maior servo e serviu até com a própria vida a vocês, a cada um de vocês. Ele foi no ápice, o maior exemplo de servidão que ele pôde fazer, ele cumpriu, que é com a própria vida. Achando na forma de homem, o que quer dizer isso? Ele viveu entre nós, real, tangível, visível, tocado. Ele humilhou a si mesmo, que foi uma obediência voluntária. Ele foi obediente até a morte. A obediência de Cristo foi perfeita, foi ativa e passiva. E morte de cruz, a morte mais vergonhosa, reservada pelos malditos. Há estudos que falam que quando algum prisioneiro era condenado à morte de cruz, eles pediam a morte antes. Eles falavam assim, não, essa morte não, me mata agora, pode me matar aqui agora, de qualquer jeito que você quiser. Mas a morte de cruz não. Ele foi, naquele tempo, era a morte mais vergonhosa, reservada para os malditos. E não apenas viveu como homem, mas ele obedeceu ao Pai até o fim. Eu não vou conseguir terminar tudo. E não foi qualquer morte, mas a mais vergonhosa, que foi a morte de cruz. Em quinto lugar, ele se sacrificou. Muitas pessoas estão prontas para servir as outras, desde que isso não lhe custe nada. Mas se há um preço a pagar, elas logo perdem o interesse. Muita gente é assim. Se isso não me servir nada, eu vou fazer. Mas se tem um preço para pagar, eu não vou fazer não, vou perder o interesse. Somos muitas vezes nós mesmos, irmãos. Deus nos livre disso. Jesus Cristo, porém, serviu de forma sacrificial e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, se humilhou ao tornar-se homem. Depois desceu ainda mais na escada da humilhação, quando se fez servo. Contudo, ele foi às profundezas dessa humilhação ao suportar a morte e morte de cruz. Por meio de seu sacrifício, ele transformou aquele horrendo patíbulo de morte no símbolo mais glorioso hoje do cristianismo. Meus irmãos, Cristo foi obediente até a cruz por nós. E nós? Às vezes não conseguimos obedecer nem nas coisas pequenas, né? Que é orar, ler a palavra, congregar, perdoar os irmãos. Cristo morreu nu, humilhado, amaldiçoado, para que nós tivéssemos vida. E muitas vezes não queremos morrer nem para o nosso próprio orgulho. A cruz é o ápice da humildade e da obediência. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou de forma soberana, ele deu o nome que é sobre todo nome. Pelo que ele aqui está tratando de tudo que foi dito agora, que foi a consequência, a humilhação, agora foi levado à exaltação. Deus o exaltou soberanamente, ressurreição, ascensão, nome sobre todo nome, Senhor, em grego, Kyrios, um título divino. Recebe agora o título divino. De servo, o maior servo de todos, agora o Senhor de todos. E sempre foi. O caminho para a glória nossa e o caminho para a glória de Cristo passa pela cruz. Versículo 11. Para que o nome de Jesus se dobre e todo joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao nome de Jesus, aqui é a sua autoridade, agora universal. Todo joelho, toda língua. É uma linguagem de submissão universal, é um cumprimento de Isaías, cumprindo as profecias de Isaías no capítulo 45, no versículo 23. Jesus Cristo é o Senhor, confissão a nossa central da fé cristã, a nossa profissão de fé pública, como dito aqui no EBD. E agora para a glória de Deus Pai, a obra do Filho glorifica o Pai. Deus o exaltou após a humilhação. Ele ressuscitou, subiu ao céu, reina à direita do Pai. Ele recebeu um nome acima de todo o nome, Senhor, Kyrios, Senhor e Salvador. E um dia todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Como podemos aplicar isso, irmãos? Na família. Como você serve na família? Procuraremos ter um lar que confessa Cristo como Senhor. Um lar que confessa Cristo como Senhor. Ele não vai viver em brigas.
mas em submissão a Ele. Na igreja, uma igreja que confessa Cristo como Senhor, não vive em divisões, mas em unidade para a glória de Deus, servindo, suportamos uns aos outros, instruindo uns aos outros, tendo paciência uns aos outros, amando uns aos outros. No mundo, confessar Cristo como Senhor significa viver diferente no trabalho, na escola, nos seus negócios. Escutem isso aqui, irmãos. Um dia todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Alguns de bom grado, em adoração, e outros à força, só que no juízo de Deus. Você pode se dobrar agora em arrependimento e fé, ou será forçado a se dobrar na eternidade. Hoje é o tempo de reconhecer: Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o servo, é o nosso exemplo. É Ele que devemos buscar seu exemplo, buscar ter uma vida prática, buscar nos abnegar, negar nós mesmos, buscar pedir a Deus para que tire de nós o orgulho, que até um teólogo diz é o pai dos pecados, né? Aqui vimos a mente de Cristo, a humilhação de Cristo, e aí também a exaltação de Cristo. A verdadeira unidade da igreja nasce da humildade de Cristo. O cristão deve morrer para o orgulho e viver em serviço. Toda a vida deve ser centrada no senhorio de Cristo, pois um dia todos se dobrarão diante dele. Paulo nos chama aqui hoje até a mente de Cristo. Ele é Deus eterno, mas se humilhou. Ele se tornou servo e obedeceu até a cruz. E agora é o Senhor de tudo e todos. Nossa vida só faz sentido quando seguimos esse caminho, que é humilhação agora e glória depois. Para finalizarmos, o Evangelho ele nos mostra o caminho paradoxal da vida cristã, né? Que é o caminho para a glória, ele passa pela cruz. O negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Cristo. O mundo diz: exalte-se, busque reconhecimento, conquiste espaço. Mas Cristo diz: humilhe-se, sirva, morra para si mesmo. Paulo nos chama até a mente de Cristo. Ele é Deus eterno, mas se humilhou. Ele se tornou servo, ele obedeceu. E agora ele é exaltado como Senhor sobre tudo e todos. Se você ainda não tem esse entendimento, ou não busca viver uma vida, você como cristão que professa essa fé, não busca viver uma vida como Cristo, busca a Deus, alguma coisa está acontecendo. Deus, me ajude, ore, seja o centro das suas orações, me ajude a ser como tu. Cristo orou para os seus discípulos nesse sentido. Deus, ajude a eles ser como eu e você amam. Busque, se ore a isso, me ajude a amar como o Senhor amou, a perdoar como o Senhor perdoou. Se você é crente, se você é cristão, se professa uma fé cristã, viva com a mente de Cristo. Desça, sirva, humilhe-se, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, que é na glorificação. Cristo é o Senhor. Essa é a confissão que sustenta a igreja e que vergonha o mundo. E essa deve ser a nossa confissão hoje e para todo sempre. Amém. Com as suas cabeças, vamos orar. Santíssimo Deus, ó Pai, te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que esvaziou de si mesmo. Ó Pai, que abdicou dos seus privilégios e desceu à terra, Pai, na forma como o maior servo de todos, e serviu, Pai. Serviu até com a sua vida. Serviu, Pai, morrendo pelos seus eleitos. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Quando fomos salvos, Pai, não foi por nenhum mérito nosso, foi mediante os méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glorificamos a Cristo nesta manhã, Pai, nosso Senhor e Salvador. Nos ajude a imitá-lo, Pai, a imitar Cristo em tudo. Esvazia de nós o nosso orgulho, Pai, as nossas faltas de paciência, as nossas iras, as nossas contendas e divisões, e aplique em nós, Pai,
as mesmas atitudes, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nos ajude a orar como Ele, a amar como Ele, a perdoar como Ele, Deus. Que possamos ser conhecidos, Pai, como cristão de verdade, o cristão que serve, não o cristão que procura ser servido, mas o que serve, como Cristo serve, como Cristo se humilhou. Ó Deus, louvamos a Deus pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela obra substitutiva do Teu Filho na cruz. E hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Louvamos a Deus pelo Teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Nós vamos agora a nossa profissão de fé, todos de pé. Perdão. Profissão de fé é o credo apostólico. Isso mesmo, a nossa profissão de fé é o credo apostólico. Sim, naquilo que os apóstolos creem, a gente também crê. Profissão de fé é o nosso credo apostólico. Depois é a exortação mútua, que é o catecismo. Vamos toda a igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pergunta 105 do Catecismo Batista. O que é a igreja visível? Igreja visível é a comunidade organizada de crentes professos em todas as eras e lugares, onde o evangelho é realmente pregado e as ordenanças do batismo e da ceia são corretamente administradas. Amém? As referências estão aí para os irmãos estudarem. Vamos ao último cântico ao Senhor, que é a continuação do Salmo 40, os 3 últimos parágrafos, 5 ao 7, que se trata da oração para o livramento. Cantemos toda a igreja. Senhor Deus, de mim não deixes longe, verdade e graça, e venham me guardar, não me contar os males que me cercam, já eu sou da minha transgressão. São que meus cabelos muito mais desfalece o coração. Ó Deus, te apresse em dar-me salvação. Ó vem, Senhor, me socorrer. Envergonhado, cheio de vexame, seja o que quer a vida me tirar. Se volte atrás, coberto de vergonha, quem tem prazer, se mal me sobrevém. Por sua ignomínia sofram, pois, os que estão falando assim, dizendo foi bem feito, muito bem, sofram de ti perturbação. Em ti se alegrem, sejam jubilantes os que te buscam todos, ó Senhor. Quem ama a tua salvação proclame,
Engrandecido seja o nosso Deus, necessitado e pobre embora sou, cuida de mim, ó meu Senhor. És meu amparo, meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Irmãos, vamos orar. Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Deus, nos livra de viver uma vida de forma egoísta, visando os nossos próprios interesses. Nos livra disso, Deus. Nos ajude a servir, Pai, a ser o exemplo de humildade e serviço em nossos lares, na Tua igreja, em nossos trabalhos, nossa vida cotidiana. Nos livres de ser orgulhosos, Pai, de ser inescrupulosos, pensando em nós mesmos e só para benefício próprio. Cristo não teve nada disso. Cristo visou aos outros, Pai. Cristo serviu aos outros. Cristo considerou os outros superiores a si mesmo e o Senhor. Nos ajude a aplicar, Pai, esse ensino, esse texto, as Tuas Escrituras que foi de forma limitada exposta aqui hoje. Nos livra nós de somente ouvir, Pai, as verdades do Teu ensino. Mas nos ajude a viver uma vida condizente, Pai, com a nossa profissão de fé pública que a gente faz. Estamos sendo observados. Ó Deus, cuide daqueles que ficaram em casa por algum motivo. Leve-os em segurança, Pai, os que estão aqui nesse culto. Esperamos, ó Deus, que esse culto, de forma limitada, tenha subido a suas narinas como culto agradável ao Senhor, culto racional. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser cada vez mais piedosos, a ser cristão de verdade, procurando servir e não ser servido. Considerando os outros superiores a nós mesmos, visando os interesses dos outros mais do que os nossos. Nos ajude, Deus. Habite o Teu Santo Espírito Santo em nós e enche-nos do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A reunião está encerrada.